Se você é fã de Uma Família da Pesada, com certeza conhece o Quagmire, o piloto de avião mulherengo que vive fazendo coisas extremamente questionáveis. E com todo esse currículo, você acha mesmo que ele ia sair por aí sem deixar nenhum presentinho com algumas das mulheres que ele ficou? E se você ainda não entendeu, eu estou falando de filhos. Porque acredite, o Quagmire tem muitos descendentes espalhados pelo mundo, e cada um é mais inusitado do que o outro. E no vídeo de hoje vamos dar uma olhadinha nos filhos perdidos do Quagmire. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo de Uma Família da Pesada. E vamos começar com o episódio 11 da quarta temporada, onde Peter obriga o Brian a ir em seu lugar a uma reunião na escola. Só que chegando lá, o cão deu de cara com o safadão do Quagmire, que estava lá por motivos desconhecidos e provavelmente questionáveis. Mas vale ressaltar que nessa época, o Brian e o Quagmire ainda não se odiavam igual nas temporadas atuais, então eles pararam para poder conversar. E o Quagmire simplesmente comenta que já tinha pego mulheres ao redor do mundo todo, e que ele podia muito bem ter algum filho perdido em um canto do planeta e nem saber disso. E assim cortamos para Madrid, na Espanha, onde conhecemos um jovem rebelde que, apesar de não sabermos o nome, tá literalmente na cara que ele é filho do Quagmire, já que ele é igualzinho ao seu pai, só que tem um bigodinho fininho, um rabo de cavalo e, claro, ele fala espanhol. No puedo hablar contigo, giggity, quando te pones así. Me voy a ver los toros, giggity, giggity, giggity. Ainda falando de escolas, no episódio 15 da temporada 17, Peter e seus amigos têm a brilhante ideia de invadir uma festa de formatura. E lá, Quagmire conhece uma garota chamada Courtney, que tinha acabado de fazer 18 anos. E vocês conhecem o Quagmire, né? Para ele, essa última informação era praticamente um sinal verde para ele poder fazer o que quisesse com ela. E como ele é muito bom de lábia, rapidamente a leva para a cama. Mas, para evitar futuros problemas, ele sabiamente a faz assinar um contrato confirmando que ela concordava com tudo que ia acontecer. E no começo até parecia que as coisas estavam indo muito bem. Só que do nada, na hora H, a Courtney solta um giggity, que é aquele clássico bordão do Quagmire, que ele vive soltando involuntariamente em momentos de safadeza. E ouvir isso acaba acendendo um alerta de emergência na cabeça dele. E depois de fazer um teste de DNA de emergência, é confirmado que o doido do Quagmire quase pegou a própria filha. E quem era a mãe da Courtney, ela não fazia a menor ideia e o Quagmire muito menos, já que ele tinha pego uma quantidade absurda de mulheres que era praticamente impossível saber quem era a mãe dela. Porém, como a garota não tinha um lugar para morar, ela acaba indo morar com o Quagmire, e durante o resto desse episódio, ele pela primeira e única vez acaba bancando o bom pai. Mas também depois desse episódio, a garota simplesmente sumiu e a gente nunca mais ouviu falar nela. E continuando com o tema escola, porque aparentemente os filhos do Quagmire estão quase tudo lá, no sexto episódio da sétima temporada, descobrimos que o Peter tinha largado a escola no ensino fundamental. E por isso, para conseguir uma promoção no emprego, ele foi obrigado a voltar para a escola e começou a estudar no meio das outras crianças. Acontece que para poder sair mais cedo da aula, Peter combina com Quagmire para ele fingir ser o seu pai e tirá-lo da escola. Porém, a professora sabiamente questiona se o Quagmire realmente tinha certeza de quem era o seu filho, já que ele se parecia muito mais com o outro aluno da sala. Olha só aí pra vocês verem a cara do moleque. É indiscutivelmente um filho do Quagmire. Apavorado com essa nova informação, Quagmire sai correndo e se esconde na sala de alunos especiais. Mas adivinhem só, lá também tinha um outro filho dele. E por isso ele continua correndo. E dessa vez vai se esconder na sala de espanhol, que também tinha mais um filho perdido dele. Papá? Oh, meu Deus! A sorte do Quagmire foi que depois disso ele parou de invadir as salas, porque senão tenho certeza que ele ia continuar achando mais filhos perdidos. Agora vamos lá para o quinto episódio da 11ª temporada, onde Joe fica completamente desanimado depois que recebe a notícia de que o criminoso responsável por deixá-lo paraplégico havia fugido da prisão. Devastado com essa notícia e se sentindo completamente impotente, o Joe acaba ficando bastante deprimido. E por isso, Peter e Quagmire resolvem ajudá-lo a capturar o criminoso e restaurar a sua confiança. E assim, no meio de toda essa procura, eles acabam indo parar
parar em um clube de strip em Atlantic City, onde eles pretendiam arrancar informações da namorada do criminoso que trabalhava naquele lugar. No entanto, dentro do clube, Peter fica bastante intrigado com o ambiente e pergunta pro Quagmire se ele já tinha ido naquela cidade antes. E o Quagmire responde que sim, mas só uma única vez, e isso já fazia mais ou menos uns 20 anos. E sabe por que o Peter fez essa pergunta? Porque bem ali do lado tinha duas strippers que eram a cara do Quagmire. Legal! 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 Agora, no 6º episódio da 8ª temporada, alguma doida acaba largando um bebê na porta do Quagmire, dizendo que era filha dele. Obviamente, o Quagmire não acredita nessa história, apesar do bebê simplesmente ficar falando Giggity, que lembra, é a marca registrada do Quagmire. Oh, eu falo isso. Mas, para não ter dúvidas, Quagmire acaba fazendo um teste de DNA, que obviamente acaba confirmando que ele era o pai da criança. E como a menina ainda não tinha um nome, acaba sobrando pro Quagmire escolher um. E como esse maluco é meio perturbado da cabeça, ele acaba escolhendo o nome Annalee, só para depois ele poder abreviar e chamá-la de Anal. Grande pai esse, hein? Grande pai. No entanto, ser pai estava atrapalhando completamente o estilo de vida do Quagmire, já que graças a Annalee, ele não estava conseguindo pegar mulher nenhuma. E por isso, Quagmire acaba colocando a menina para adoção. E assim, ela consegue uma nova família que a tratava muito bem. No episódio 21 da 10ª temporada, Carter, o pai da Lois, resolve colocar um plano maligno em prática e, inacreditavelmente, consegue revogar todas as leis da cidade. Resultado, a cidade vira uma verdadeira terra sem lei, onde todo mundo podia fazer o que quisesse sem sofrer consequência nenhuma. E claro, quem que vocês acham que iria aproveitar essa oportunidade? O maluco do Quagmire, que sem perder tempo decide se casar com uma girafa. Sim, uma girafa. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, 9 meses depois acaba nascendo esse troço aqui, que era metade girafa e metade Quagmire. Esse negócio não é meu, não! Contando até agora, o Quagmire tem 9 filhos perdidos, mas isso só na realidade principal da série, porque lá no episódio 18 da 5ª temporada, Peter convence a morte a levá-lo para 1984 para ele poder reviver sua juventude por um dia, o que definitivamente foi uma péssima ideia, já que o gênio do Peter simplesmente saiu por aí mudando vários acontecimentos sem se preocupar com nada, e ele só foi se dar conta da grande besteira que tinha feito quando a morte resolve levá-lo de volta para seu tempo. E ele percebe que a linha do tempo estava completamente diferente. Agora, o Peter não era mais casado com a Lois, ele era casado com uma atriz chamada Molly. E a Lois tinha se casado com quem? Com o Quagmire. Só que as bizarrices não param por aqui, porque nessa realidade, todos os filhos que eram para ser do Peter agora são do Quagmire. Olha só aí para vocês verem a Maggie, o Chris e o Stewie. Todos eles são filhos do Quagmire. Olhem só aí o tamanho dos queixos. E aí, você conhecia esses filhos do Quagmire? Lembra de mais algum que eu esqueci de falar? Deixa tudo aí nos comentários que eu quero saber. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das maiores invenções do Peter. Corre lá pra ver que tá bem louco.